De 5 bilhões e meio de quilômetros quadrados, a Amazônia produz 10 vezes mais a quantidade de oxigênio do mundo todo. Ela contém uma estimativa de 90 a 140 bilhões de toneladas métricas de carbono, graças às mais de 390 bilhões de árvores, sendo maior que as duas florestas tropicais da Bacia do Congo e as áreas tropicais da Indonésia. Em 2020, a Amazônia tinha 526 milhões de hectares de floresta nativa. Além de contribuir para o oxigênio que você respira, 25% de todos os produtos farmacêuticos ocidentais vêm de ingredientes à base da floresta tropical e menos de 1% das árvores e plantas medicinais na Amazônia já foram testadas por cientistas. Também significa que você já tomou remédio com origem da Amazônia em algum momento de sua vida. Quando se trata de frutas, a Amazônia tem mais de 3.000 frutas, com apenas 200 delas sendo consumidas no mundo ocidental. O nome Amazonas foi dado pelo explorador espanhol Francisco Orellana, que ao explorar a região, depois de ser atacado por guerreiras chamadas de Icamiabas, ou mulheres sem maridos, fazendo uma comparação com as Amazonas da mitologia grega. Uma das características mais populares da floresta amazônica é o rio Amazonas, sendo o rio com uma taxa média de drenagem de cerca de 209 mil metros cúbicos por segundo, representando aproximadamente 20% da descarga fluvial global para o oceano. O rio cobre cerca de 6.400 km de distância e, se medir em linha reta o extremo sul ao extremo norte do Brasil, não completaria toda a extensão do rio Amazonas, faltando ainda 2.000 km. Em termos da vida selvagem, a Amazônia é um dos ecossistemas mais ricos e variados do mundo. Abriga mais de 40 mil espécies de plantas, 3.000 espécies de peixes, 1.300 espécies de pássaros, 413 mamíferos e incríveis 2 milhões e meio de espécies de insetos diferentes. A floresta está repleta de tantas espécies interessantes, com diversas criaturas rastejando pelo chão da floresta, pulando de galho em galho ou voando acima das copas das árvores. Muitos dos animais na Amazônia são gentis e amigáveis, mas há alguns dos quais você gostaria de manter distância, como cobras e sapos venenosos, onças e as temidas piranhas carnívoras. Devido às copas grossas dos galhos superiores das árvores, muitas partes do chão da selva é coberto de uma floresta negra, já que apenas 1% da luz solar consegue atravessar as densas copas. Em alguns lugares são tão espessas que quando chove, pode levar 10 minutos até que a água atinja o solo. No entanto, a maior riqueza da Amazônia são as pessoas que vivem nela. Não imagine a Amazônia apenas como mais uma floresta, pois ela abriga 29 milhões e meio de habitantes, com essa quantidade estimada somente na parte brasileira. A maior quantidade está concentrada no estado do Pará, com 8 milhões e meio de habitantes. Porém, outro grupo de habitantes na floresta amazônica é ainda mais interessante para os cientistas. São as tribos desconhecidas da Amazônia. A Amazônia do Brasil é o lar de mais tribos isoladas do que em qualquer lugar do mundo. Acredita-se que há pelo menos 100 tribos isoladas nesta floresta tropical. De acordo com a Fundação Nacional dos Índios, a FUNAI, a decisão de não manter contato com outras tribos e forasteiros certamente é o resultado de encontros desastrosos no passado, com suas casas e florestas sendo invadidas e destruídas continuamente. Por exemplo, as tribos isoladas que vivem no Acre são provavelmente os sobreviventes do boom da borracha há cerca de 100 anos. Muitos índios foram escravizados, sofrendo muitas atrocidades, resultando em um desastre para as tribos isoladas do Brasil. Uma das razões para esse isolamento é que muitos desses povos não desenvolveram imunidade a doenças comuns. É por isso que eles são tão vulneráveis, que não é incomum quando 50% de uma tribo seja exterminada dentro de um ano, por doenças como sarampo e influenza, quando tem o primeiro contato. Por exemplo, a população da tribo Matis caiu pela metade, após o contato entre pessoas da cidade com eles, incluindo a maioria dos xamãs que morreram pelas doenças introduzidas. As tribos isoladas também são vítimas de conflitos e confrontos violentos, quando as atividades econômicas atingem as áreas onde vivem. Um exemplo, o único sobrevivente de uma tribo em Tanaru, território em Rondônia, testemunhou ataques brutais, um massacre de seus companheiros, vendo suas casas serem demolidas por fazendeiros que queriam montar seus negócios. Muito pouco se sabe sobre essas pessoas, o que sabemos é que elas desejam permanecer isoladas. Eles atiram flechas em forasteiros, aviões e drones ou simplesmente evitam contato escondendo-se nas profundezas da floresta.
No entanto, alguns, como a tribo isolada Awa, que são caçadores-coletores nômades constantemente em movimento, capazes de construir uma casa em poucas horas e abandoná-la dias depois. Outros vivem em assentamentos de casas comuns, onde plantam mandioca e outros cultivos na floresta, vivendo da caça e da pesca. Somente no Acre, pode haver até 600 índios que pertencem a 4 tribos diferentes, que vivem tranquilos em vários territórios demarcados pelo governo que são em grande parte intocáveis. Mas outras tribos isoladas estão à beira da extinção porque poucos índios restaram. Essas pequenas tribos estão vivendo espalhadas, principalmente nos estados de Rondônia, Mato Grosso e Maranhão, que são constantemente aniquiladas por apropriações brutais de terras, alvejados e assassinados por madeireiros e fazendeiros. Enquanto isso, já se acreditava que a Amazônia era uma floresta tropical quase inabitada antes da chegada dos europeus, mas pesquisadores dizem ter encontrado novas evidências de que ela, na verdade, fervilhava com milhões de pessoas em plena atividade humana. Um novo estudo detalhado revelou 81 locais no território até então inexplorado da bacia do Alto Tapajós, com assentamentos variando de pequenas vilas com 30 metros de largura até um sítio grande cobrindo 19 hectares. As novas descobertas estão ajudando a reconstruir como seria a Amazônia antes da chegada dos europeus. Esses locais foram descobertos em imagens de satélite da área revelada devido ao desmatamento. As imagens mostram evidências de atividade humana na forma de geoglifos, o que inclui valas cercando os sítios para fortificação, entradas em trincheiras e plataformas de terra sobre as quais poderia haver casas. Uma equipe de arqueólogos verificou presencialmente 24 dos locais, para testar tudo o que identificaram nas imagens de satélite nos sítios arqueológicos. Arqueólogos se depararam com fragmentos de cerâmica, machados de pedra polida e um tipo de terra preta fértil que indica a habitação humana de longo prazo. Carvão vegetal associado a fragmentos de cerâmica de um sítio foi datado pelo processo de carbono 14 entre 1410 e 1460 d.C., que corresponde às datas de muitos dos sítios previamente descobertos no sul da Amazônia, mostrando um pico de atividade entre os anos 1250 e 1500. Modelos baseados na pesquisa sugerem que, na época, só o sul da Amazônia pode ter abrigado entre 500 mil a 1 milhão de pessoas. No entanto, a chegada dos europeus teve consequências rápidas. Sabemos que doenças viajam muito mais rápido do que pessoas, e provavelmente essa população já estava enfraquecida por outras doenças trazidas por europeus, antes mesmo dos europeus alcançarem a região. Doenças e genocídios destruíram aldeias inteiras e muitos abandonaram a agricultura por completo, pois eles tinham que estar em constante movimento, mas os rastros que deixaram para trás ainda significa que podemos aprender muito sobre a civilização desaparecida. Há evidências de que essa população perdida viviam mais ou menos na mesma época, nessas diferentes regiões tendo diferentes culturas. Em cada uma das regiões do sul da Amazônia, você encontra uma expressão local diferente dessas tradições arquitetônicas, com diferentes designs dos locais e diferentes artefatos encontrados em cada região. É provável que haja novas descobertas, onde sugerem que geoglifos podem ser encontrados em uma área de 400 mil km², com mais de 1.300 locais, mais de 60% dos quais ainda não foram encontrados. Uma outra descoberta fascinante que os cientistas fizeram foram geoglifos ou trabalhos de terraplanagem que, usando satélites, eles foram capazes de identificar estas características elaboradas. Um geoglifo é uma obra de arte criada pela organização ou movimento de objetos numa paisagem, onde estes objetos são normalmente pedras ou terra. Na criação desta forma de arte, o artista ou grupo de artistas organiza objetos para criar a arte ou remover objetos em um padrão estruturado, para desenvolver linhas ou espaços que contrastam com o terreno ao redor para formar a obra. De acordo com a National Geographic, esses geoglifos, localizados no estado de Mato Grosso, provavelmente eram usados como propósitos cerimoniais, mas ninguém sabe ao certo quais eram esses propósitos. O estudo também descobriu que calçadas conectam até 1.500 aldeias em um sistema elaborado que remonta ao ano 1250. As obras de terraplanagem encontradas até agora na borda sul da Amazônia são tipicamente distantes uma das outras. No entanto, esta região foi ocupada por pessoas que partilhavam estilos de vida comuns, sugerindo que os trabalhos de terraplanagem podem ter formado uma cadeia com cerca de 1.800 quilômetros de comprimento.
Os cientistas acreditam que os geoglifos foram construídos Uai, seu app de vídeos curtos.